Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs da Associação Espírita O Caminho da Luz, em Goiânia, um pouquinho perto aqui de Itapissuma, que é de onde fisicamente eu falo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite de reunião pública em modelo virtual. Graças a Deus estamos conseguindo manter os nossos trabalhos de assistência e principalmente de estudo doutrinário nesses momentos difíceis em que estamos passando, mas que são momentos necessários, são tempos necessários. Muita paz e muita luz a todos. Vocês me ouvem bem? Se tiver algum probleminha com som externo, posso colocar o fone de ouvido. Mas acho que não, acho que tá tranquilo, né? Bom, vamos iniciar a nossa noite. Mais uma vez, as nossas boas-vindas aos nossos irmãos e irmãs que se fazem aqui presentes nessa noite de quinta-feira, pertinho do fim de semana. Espero que todos estejam bem. Bom, vamos seguir a nossa programação da noite de hoje, seguindo a orientação e a disciplina, né, nos passada pela espiritualidade amiga que dirige os trabalhos dessa casa querida, né? Bom, para a noite de hoje, cujo tema da nossa conversa é um dos temas que a casa espírita mais ouve, né? Todos nós, trabalhadores espíritas, ouvimos muito falar sobre, e espero que todos nós possamos reservar entre os dias da semana o dia do culto do Evangelho no lar. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Evangelho no lar. Acenda essa luz. É praticamente um convite, né? A todos e a todas que estão por aqui. Sejam bem-vindos, uma boa noite a todos. Bom, antes que a gente comece com o nosso exórdio, vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Danusa Lima, eu sou trabalhadora espírita, estou, na verdade, enquanto encarnada, enquanto trabalhadora espírita do Centro Espírita Casa de Ismael, em Itapissuma, Pernambuco, pertinho da ilha de Itamaracá, essa região que tem aí casas irmãs, né? Na ilha de Itamaracá a gente tem o Grupo Espírita Maria de Nazaré. Em Igaraçu nós temos mais alguns outros centros espíritas, a Caminho da Luz, temos o GESC, que é o Seara da Caridade, do nosso amigo Cleivson e das nossas irmãs Abreu e Lima, fica pertinho também. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E essa noite vamos conversar um pouco sobre o Evangelho no lar. Para o exórdio da noite de hoje, trouxemos uma mensagem contida em um dos livros, inclusive utilizados para o nosso Evangelho no lar. Chama-se Luz no Lar. E a mensagem é da nossa querida irmã Sheila. Fazer a leitura para vocês. Organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Entre as paredes do templo familiar, preparamo-nos para a vida com todos. Seremos lá fora, no grande campo da experiência pública, o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. Fujamos à frustração espiritual e busquemos no relicário doméstico o sublime cultivo dos nossos ideais com Jesus. O Evangelho foi iniciado na manjedoura e demorou-se na casa humilde e operosa de Nazaré, antes de espraiar-se pelo mundo. Sustentemos em casa a chama de nossa esperança, estudando a revelação divina,
praticando a fraternidade e crescendo em amor e sabedoria. Porque, segundo a promessa do Evangelho Redentor, onde estiverem 2 ou 3 corações em seu nome, aí estará Jesus, amparando-nos para a ascensão à luz celestial, hoje, amanhã e sempre. Irmã Sheila, do livro Luz no Lar, psicografado pelo nosso amado Chico Xavier. Então, é com essa mensagem de exórdio, nos convidando a pensar 2 elementos importantíssimos para a nossa caminhada evolutiva: a luz, que a gente já sabe qual é o caminho, a verdade e a vida, e também a luz, os ensinos e a figura amantíssima do nosso amado Mestre Jesus. E do outro lado, o lar. Da última vez que a gente esteve aqui, a gente conversou um pouquinho sobre a família, né? Enquanto instrumento para a nossa transformação moral. O tema de hoje vai nos trazer um paralelo ao tema que a gente conversou da última vez: o culto do Evangelho no lar. Então fica o convite a todos nós. O Evangelho no lar, acenda essa luz. E que é com essa paz, essa harmonia que já paira aqui entre nós. Esse é um momento em que estamos virtualmente unidos, né? E a gente sabe que, olha o que a irmã Sheila acabou de nos trazer: quando estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Palavras do Cristo. E é nesse momento que a gente pensa, esta hora, às 7h30 e pouca da noite, que a gente vai estar mentalizando a nossa casa querida, né? A Associação Espírita o Caminho da Luz, naqueles lugarzinho que a gente costumava sentar, mentalizar os trabalhadores encarnados e desencarnados da nossa casa, das nossas casas espíritas, né? Que a gente faz parte e está como trabalhador ou trabalhadora, e aproveitar esse momento para estarmos todos em harmonia, né? E mentalizando este trabalho, que é um trabalho de doutrinário, né? Um trabalho de estudos também. E juntos, depois agora todos harmonizados, iluminados, né? Tentando multiplicar essa sementinha de amor que tem dentro da gente, né? Esquecendo um pouquinho do mundo lá fora. E vamos para a nossa prece inicial de hoje, né? Pedindo a Jesus, o nosso caminho, verdade, luz e vida, a iluminação e o amparo para a noite de hoje. Então vamos à nossa prece inicial. Amado irmão Jesus, trabalhadores desencarnados e espíritos amigos, nos auxiliando nesse trabalho, permaneçam conosco, assim te pedimos, Senhor. Agradecemos também a oportunidade de estarmos aqui, continuando esse trabalho tão importante, mas que a nossa parcela é tão pequenininha, que sejamos meramente instrumentos para esse trabalho enorme de amor, que é o acolhimento aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. E é com a tua permissão, Senhor, a permissão dos trabalhadores da nossa casa, que possamos dar por iniciada a nossa reunião pública da noite de hoje, e que estejamos todos em paz e em harmonia. Que assim seja. Que assim seja, queridos irmãos e queridas irmãs. Então a gente vai conversar. Fiquem à vontade para conversar aqui no chat, eu vou ficar dando uma olhadinha, tá? Contribuir também. Essa ideia de palestra, conversa virtual, propõe isso, né? Porque muitas vezes até na casa espírita, presencialmente, a gente fica com vergonha, às vezes não quer comentar tanto. Fiquem à vontade, tá? Bom, vamos pensar em 2 pontos importantes para a gente entender o nosso tema de hoje. Primeiro é que a gente já sabe do que se trata, o Evangelho no lar, né? Principalmente a ideia do Evangelho, o culto do Evangelho no lar,
ser a prática de luz constante dentro da sua casa. Olha aí que coisa, que figura, né, por trás de um simples tema e que está lá previsto no nosso Evangelho. Ou todo mundo consegue lembrar daquela antiga parábola de Jesus e um grande convite a todos nós para que a gente não descanse no trabalho e não esconda os nossos talentos, né, enquanto características que podem ser usadas no trabalho com o bem, né, de não ponhais a candeia embaixo do alqueire. Lembram, né? Então, esse é o momento da gente pensar também para esse tema. Quando a gente faz o culto do Evangelho no lar, necessariamente a gente acende essa luz na nossa casa. E aí a gente vai entender primeiro de onde veio o culto do Evangelho. Como surgiu a prática, porque é uma prática que precisa ser constante, já que é prática. De onde surgiu o culto do Evangelho no lar? De onde veio? Como aconteceu o primeiro culto evangélico, né, do lar? Então é sobre esse iniciozinho que a gente vai começar a conversar. Então a gente vai pensar em duas coisas. De um lado, ou na verdade são duas coisas que estão juntinhas. De um lado, o evangelho e do outro, o lar. E aí a gente vai lembrar da nossa última conversa. O lar enquanto núcleo de uma família que se propõe a ser instrumento para o adiantamento moral dos seus filhos ou das pessoas que estão naquele núcleo familiar. Olha aí. Então a gente vai relembrar muita coisa também que a gente conversou da última vez. Então vamos pensar a reunião em casa. É uma reunião em casa? Então acho que deu uma travadinha, mas voltou, né? Olha aí as coisas da internet. Bom, como surgiu o Evangelho no lar? O nosso irmão Neio Lúcio, num livro lindo que todo espírita conhece, chamado Jesus no Lar, nos traz uma narrativa, uma das narrativas mais bonitas da literatura espírita. O primeiro culto do Evangelho no lar na casa de Simão Pedro. E é importante a gente lembrar dessa cena, porque eu vou tentar mostrar para vocês, né, visualmente. O livrinho tá bem velhinho, tá vendo? Bem velhinho. Mas é só para mostrar para vocês o início da narrativa que Neio Lúcio traz através da psicografia do nosso irmão Chico Xavier. Jesus passava uma temporada, né, na casa de Simão Pedro, após tantas passagens em que Jesus visitava pequenos vilarejos, né, a fim de levar a boa nova. E estando na casa de Simão Pedro, Jesus começa, olha, lembrem-se do grande pedagogo que Jesus foi e ainda é para a gente, né? Jesus começa a observar que depois do jantar, depois da ceia, todas as pessoas que estavam na casa de Simão Pedro, principalmente aqueles que constituíam o núcleo familiar de Simão Pedro, começaram a enveredar conversas não muito produtivas. Aí o que é que pensa, né? Jesus muito inteligente observando tudo. Ele analisa aquela situação e vê naquela situação a oportunidade de ensinar. E aí é quando Jesus faz a seguinte pergunta, tá? Aqui é o primeiro textinho do livro Jesus no Lar, que chama-se Culto Cristão no Lar. E aí Jesus, vendo que a conversa não estava muito edificante, faz uma pergunta para iniciar um debate e um ensinamento para Simão Pedro. E ele diz: Simão, que faz um pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? E aí Simão Pedro pensa: mestre, nós tratamos o peixe e depois o vendemos. Assim fazemos com todos os outros itens que a gente porventura vai levar ao mercado. E Jesus começa a perguntar não só para Simão Pedro, mas para a esposa de Simão Pedro.
quais os meios necessários para se oferecer algo a alguém. E aí ele pergunta, se você tem tal coisa, se você está com uma lentilha no fogo, o que você faz, né, para oferecer para as pessoas? E aí com isso, Jesus estava direcionando, olha o que o pedagogo faz, né? Ele olha a situação propícia para um ensinamento pedagógico, cria ali a sua sala de aula e começa. E aí Jesus pergunta isso para Simão Pedro e ao final da resposta dele, Jesus compara a ação humilde, simples, cotidiana, de cuidar das coisas da casa, de oferecer alimento para as outras pessoas. E ele diz, a mesma coisa acontece com o lar. E aí Jesus diz que o lar, diante do mundo, é o berço doméstico e é a nossa primeira escola, né? E é no lar onde nós precisamos manter a maior faixa vibratória de amor possível, porque é na escola que se educa a pessoa, o espírito. E aí Jesus traz essa lição e senta com Simão Pedro e a família, narrando pequenas parábolas e comentando acerca do seu cotidiano. Ou seja, ele vislumbra uma ação cotidiana de Simão Pedro, traz o ensinamento evangélico, né, essa comparação entre o cotidiano e o ensinamento do Cristo. Todo mundo comenta e sai dali compreendendo o seu cotidiano à luz dos ensinamentos do Cristo. A gente está conseguindo lembrar de alguma coisa que a gente faz uma vez por semana num horário determinado, né? Pois bem, essa narrativa trazida por Neio Lúcio é o primeiro exemplo do culto do Evangelho no lar da história, começado, iniciado por Jesus e narrado de forma tão bonita nesse livro. Por que a gente começa com a origem do Evangelho no lar? É porque muitas vezes, quando alguns irmãos que nem são espíritas ainda adentram a casa espírita, uma das grandes ditas dos trabalhadores, né, nós trabalhadores espíritas, é a importância da prece, do culto da oração, de se fazer o evangelho no lar em casa. Mas muitas vezes a gente não para e pensa, ué, mas como é que surge o evangelho no lar? Né? Como é que se institui o evangelho no lar dentro da casa espírita? O primeiro culto foi iniciado por Jesus. Neste livro do Neio Lúcio a gente tem essa narrativa. A nossa irmã Sheila, no Exórdio, tem uma belíssima passagem que ela diz: o culto do evangelho inicia na manjedoura. Por que ela quis dizer isso? É que com a vinda dessa segunda grande revelação de Deus para a humanidade, que é o Cristo, vence a prática do amor constante, né? A ideia do não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la, vim fazer-se, né? O verbo que se fez carne e veio para fazer cumprir as leis divinas e não veio destruir lei alguma. Essas foram palavras do próprio Cristo. E aí, quando Jesus, a conversar com Simão Pedro, né, e institui esse culto do evangelho, ele orienta as outras pessoas a terem cuidado com o que se diz dentro da sua casa, com o que se vê dentro da sua casa, com o que se faz dentro da sua casa, que tipo de música a gente está colocando na nossa casa, que tipo de imagem que a gente está trazendo nessas telas receptivas, né, da TV, do celular. Né? Então, é muito importante a dita e ensinamento de Jesus de que o lar é a nossa primeira escola. E a frase da nossa irmã Sheila em dizer que o lar é o coração do organismo social, porque a gente viu que o lar é a nossa primeira escola educativa. É ela que nos constitui enquanto espíritos em caminho para a evolução e regeneração. Né? Então, se o nosso lar reflete amor, reflete paz,
por que não adicionar a esta receita poderosa, que é o amor em ação dentro da nossa casa, o culto do Evangelho no lar? E aí vem o convite para acender essa luz, né? E a gente vai ver direitinho que essa ação de acender a luz, ela não é meramente metafórica, ela é realmente física. Existe, a gente vai ver um exemplo já já. E aí quando Jesus orienta, né, aos seus discípulos que tenham esse cuidado ao estar diante, né, de uma família e preservar um horário para se falar bem, para se conversar sobre o cotidiano, né? E aí vem a ideia, né, e o que nós vemos muito dentro das nossas casas. Basta a gente colocar uma musiquinha leve, fazer a nossa prece e a gente percebe que a faixa vibratória da nossa casa é alimentada pela paz. Então, é o que o André Luiz, em Os Mensageiros, chama de alimentação vibratória do lar. Olha que coisa bonita, né, que o André Luiz traz. O Evangelho no lar é o alimento vibratório do lar. Então, quando reúnem-se a família para se fazer o Evangelho no lar, e aí a gente conta não só família, mas inclusive você que faz o Evangelho no lar fisicamente sozinho, né? E a gente vai ver isso também. E esse culto do Evangelho no lar nada mais é do que reservar um momento na sua rotina semanal, né? Para que você sente e pegue esse livrinho aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, e comece a estudar. E aí a gente para e pensa, mas eu vejo o Evangelho no lar dentro da minha casa espírita, toda semana tem reunião, eu participo dos grupos de trabalho do centro, eu faço minhas preces matinais, minhas preces antes de dormir, né? Participo de momentos de vibração do centro. Seria necessário ainda que se tivesse um momento dentro da minha casa para que eu fizesse isso? Está aí o convite lançado, né? Para que a sua casa não seja apenas uma casa do espírita, seja uma casa do espírita que emane luz o tempo inteiro, principalmente quando você abre esse evangelho e se propõe a estudar, não só com seus irmãos e confrades encarnados que estão ali com você, que podem ser seus familiares ou não. Você pode estar na sua casa e convidar seus amigos para fazer um evangelho no lar. É nesse momento que acontece o que o André Luiz chama de alimentação vibratória do lar, que é o culto do evangelho. E é esse culto do evangelho no lar mencionado por Kardec logo no primeiro número da Revista Espírita, em 1864. Na verdade, nem é o primeiro número da revista, né? Em 1864 sai a publicação do Evangelho no Lar. E Kardec, muito preocupado com a repercussão que o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, estava tendo naquela época, em pleno finalzinho do século XIX, e Kardec começa a pensar como as pessoas estão lidando com aquele livro, né? Porque depois da publicação do Livro dos Espíritos, vem um livro que aparentemente é muito diferente do primeiro. E aí Kardec começa a receber várias correspondências sobre como rezar, como fazer uma prece. O culto da prece precisa ser diário ou não? Como é que é feito? E a orientação, aí a gente já sai. Vejam como é que a história vai se seguindo, né? A gente vai saindo de lá da casa de Simão Pedro. Vamos tentar fazer uma caminhada, né? A gente sai lá da casa de Simão Pedro, no primeiro culto do Evangelho, na casa de Simão Pedro, com Jesus. Então imaginem, né, um culto do Evangelho com Jesus. E a gente sabe o que é isso. Quando a gente faz o nosso culto do Evangelho, a gente viu aqui com a irmã Sheila, Jesus está conosco, né? E aí a gente viu, né? Sai lá a historinha da casa de Simão Pedro, em 1864, Kardec
orienta a comunidade espírita. E aí é bom a gente pensar, 1864, a gente não tinha na Europa uma comunidade espírita como a gente tem hoje, né? Nós tínhamos os estudiosos do espiritismo. E é com eles que Kardec, para eles, na verdade, que Kardec dirige-se, né? Quando vai dizer, bom, não existe receita para prece, né? Mas orienta-se que estejamos sempre em harmonia da prece. O silêncio é uma prece. Quando a gente está meio aperreado, está com a cabeça cheia, se a gente não consegue dizer nada porque a voz trava, se a gente só fecha os olhos, se acalma e fica em silêncio, tentando pensar no bem, aquele silêncio é uma prece. E olha, quando a gente está numa reunião pública, por exemplo, o silêncio de quem ouve a reunião pública é importante para a manutenção da disciplina, né, que se instaura dentro da reunião pública, porque ela não acontece somente no ambiente físico, né? Ela acontece principalmente muito antes com os nossos irmãos trabalhadores desencarnados. E aí Kardec orienta que nós tenhamos um momento para que nós possamos abrir o Evangelho, ler uma lição, aproveitar o que aquela lição nos diz, fazer um comentário e tentar fazer uma prece nossa. E se a gente não souber, pega lá atrás, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma seleção de preces. E você está fazendo o seu culto do Evangelho no lar, né? E aí, o que pensar sobre esse culto do Evangelho no lar, se não a bela mensagem da nossa irmã Joana de Ângeles de que Jesus no lar é luz no lar. E aí a gente agora, né, depois que a gente entender um pouquinho sobre essa origem, né, do Evangelho no lar, né, esse culto de paz na nossa casa, a gente vai entender agora quais são os benefícios, né? O que é que acontece com a nossa casa? O que é que acontece com a gente quando todo mundo se predispõe a fazer o Evangelho no lar, né? E tem um trecho belíssimo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, e na verdade existem vários exemplos dentro da literatura espírita, um deles do livro Obreiros da Vida Eterna, onde André Luiz está em caravana com o seu mentor, né, praticamente um professor para André Luiz no plano espiritual, e ele vai junto a este mentor adentrar a casa de um irmão que está se preparando para o desencarne. Um dia antes do desencarne, ele convida a família para o seu evangelho no lar, já sabendo, né, o encarnado já sabia que o momento do desenlace, né, carnal estaria prestes a acontecer. E André Luiz se questiona ao passar, ao chegar pertinho da rua e ver um facho de luz. E ele pergunta ao seu mentor, que facho de luz é aquele? E aí o mentor explica, aquele facho de luz é porque aquela família está neste momento fazendo o seu evangelho, está ensinando, né, veja bem, né, ensinando aos mais novos, aos irmãos desencarnados como nós que estamos indo ao encontro deles, os ensinamentos do mestre. E quando se cultua, né, a palavra cultuar às vezes parece muito superficial diante da amorosidade, né, da benevolência, né, da perfeição do Cristo, né? A gente não cultua, essa ideia de cultuar, né? Mas a ideia da palavra culto enquanto reunião daqueles que têm um objetivo em comum. E aí André Luiz fica admirado com aquilo, né? Por isso
que quando... A gente diz isso sempre, né, na casa espírita. Quando você abre o evangelho, você vai ler você faz o exórdio, faz o comentário, lê o evangelho, você está acendendo uma luzinha ali. Mas é não só na sua casa, viu? Na rua inteira, na sua comunidade, na sua cidade. Uma luzinha no mapa do Brasil. Vê que coisa bonita. E André Luiz observa que na casa ao lado, essa luz ela não existia. E existia uma espécie de cor escura ao redor daquela casa. Ou seja, se na casa que André Luiz estava, existia essa prática constante de alimentação vibratória do lar, na outra existia uma deteriorização dessa faixa vibratória. E o instrutor, o mentor, explica para André Luiz que aquela família vivia em desarmonia. E a casa, a energia, o padrão vibratório da casa reflete o padrão vibratório dos espíritos que ali vivem. Então, se a gente se mantém em paz, se a gente se mantém equilibrado, se a gente se mantém na prática constante do amor, a nossa casa vai estar sempre equilibrada. A nossa casa vai estar sempre nessa faixa de amor, de paz, de harmonia. Por isso, o culto do Evangelho no lar é a alimentação desse padrão vibratório, que já existe. Por que não potencializar? Por que não acender essa luz de uma forma mais intensa? E aí, quando Sheila, na nossa mensagem do exórdio, nos traz essa frase bonita, né, essa oração bonita de dizer: o lar é o coração do organismo social. E a gente sabe disso. É na casa da gente que a gente tem os primeiros ensinamentos. Na verdade, é onde a gente tem que ter os nossos primeiros ensinos de como viver, porque é o nosso primeiro núcleo de convívio social. E se não é na casa que a gente aprende os primeiros movimentos de pôr em prática esse amor enquanto ação, fica muito mais difícil que a gente contribua para uma sociedade melhor se a gente não conhece na nossa casa essa faixa de amor. Então, por isso que muitas vezes a gente corre da evangelização infantil, né? A gente vai falar a palavra correr mesmo, porque a gente corre de muitos trabalhos que são destinados, por exemplo, à família, porque a gente requer trabalho, requer uma mudança nossa, porque a gente precisa também mudar a gente, né? A forma de ver a família muda quando a gente se propõe a fazer da nossa casa o nome daquele aparelhinho, gente, um lampiãozinho, um lampião de luz. Então, quando a gente abre o nosso evangelho e se propõe a essa prática, a gente está acendendo o candeeiro, acendendo o lampião e ajudando os nossos irmãos desencarnados que estão, assim como nós, aprendendo, estudando. Então a gente não se engane. Quando a gente está fazendo o evangelho no lar, juntam-se a nós não só a nossa família de espíritos encarnados, mas a nossa família de espíritos desencarnados, trabalhadores que fazem com que o trabalho de fato aconteça. Aquela água que fica ali, ó, em cima da mesa, são os nossos irmãos que fazem dela a famosa água fluidificada, a água curativa. E não é a imposição de mãos ou aquele passe magnético dado na água que vai fazer com que ela se fluidifique, mas de onde vem essa energia fluídica que vai fluidificar a nossa água? Do nosso próprio lar, das nossas próprias ações contínuas de amor. E aí, o exemplo dado, né, por André Luiz no Obreiros da Vida Eterna é confirmado em outro livro chamado Os Mensageiros. Vocês vão me permitir ler um trechinho desse livro em que André Luiz nos traz como a casa, como o lar muda com a prática do Evangelho no lar. Diz André Luiz: quando no lar são levantados paredes espirituais com substâncias sublimes do amor,
dedicação e ligação com Jesus, isola-se o lar de uma atmosfera miasmática da crosta. Somente entram neste ambiente espíritos autorizados. Mesmo assim, aqueles que o guardam terão de abrir a porta. Olha aí. Aí vocês podem pensar, mas isso acontece com a nossa casa espírita também. A gente tem grandes guardiões que guardam a casa espírita. E dentro da nossa casa, quando se faz o Evangelho no Lar, e aí André Luiz deixa isso bem claro, né? Toda a atmosfera é isolada dessa atmosfera da crosta terrestre por uma energia, ele diz, miasmática, né? Ou seja, formada por substâncias para além da matéria, ou seja, de uma matéria quintessenciada, ou seja, fluídica. E essa camada, né, fluídica que envolve o nosso lar é tão poderosa que a isola da ação de espíritos que estão ali em busca, muitas vezes, de brincadeiras, de vingança. E o seu lar é blindado de energias deletérias a partir do momento que você se predispõe a fazer esse encontro com Jesus, né? Esses 30 minutinhos, que é o mínimo, né? O máximo que geralmente a gente tem para o Evangelho no Lar, esses 30 minutinhos com Jesus. E aí, voltando a nossa conversa e os ensinamentos deixados através da ação e prática constante do Evangelho, é que a gente pode pensar, bom, sabendo como surgiu o Evangelho, sabendo o que é o Evangelho, sabendo a grande importância que a prática do Evangelho no lar tem, quais são os benefícios que o culto do Evangelho no lar tem para a minha casa, para o lar, para a minha família, né? Então, como é que se deve fazer o Evangelho no lar, né? Não sei se todos que se encontram aqui no grupo, né, na transmissão, são espíritas, mas o vídeo fica aqui. Tem muita gente que procura uma palavra amiga e acaba encontrando nas páginas de centros espíritas esse conforto. Então, para quem ainda não tem esse hábito, para quem ainda não conhecia o Evangelho no Lar, né, a gente segue com esse roteirozinho. A própria FEB, que é a Federação Brasileira Espírita, tem um livrinho, um manual pequenininho do como fazer o Evangelho no Lar, que você pode baixar gratuitamente na internet. Se você colocar Evangelho no Lar, FEB, você consegue baixar gratuitamente e vai te ensinar passo a passo como fazer esse Evangelho. Então, antes da gente ver esse passo a passo, a gente pensa, né? Bom, se eu vou me predispor a fazer o Evangelho no Lar na minha casa, pensando nessa melhoria moral minha, né, dessa família que me acolhe, né, da família que todos juntos crescemos, como a gente viu, porque dentro do núcleo familiar estão espíritos simpáticos ou não tão simpáticos entre si, mas que têm entre si uma missão de ensinamento e aprendizado. Todo mundo é estudante. E aí a gente viu, né? A gente vai e volta dessa escola da vida diversas vezes. Às vezes precisa repetir de série, né? Precisa repetir de ano para aprender determinadas lições que inclusive é o lar que nos ensina, né? E aí é preciso que antes de se iniciar a prática do Evangelho no Lar, se converse com os nossos trabalhadores espirituais para chegar a um dia e horário. Então isso é muito flexível, né? Você tem sua rotina pré-estabelecida, aí você pensa, será que não tem 30 minutinhos de um dia na semana que eu não possa conversar e convidar Jesus a cear comigo? Como acontece com o livro Jesus no Lar, né? Quando em determinada passagem, Simão Pedro convida Jesus a sentar à mesa, né? Para cear com eles. E isso, vocês que já conhecem o livro devem ver essa passagem.
E aí, esses 30 minutinhos, né, é o tempo que a gente tem de marcar um encontro com Jesus, marcar um encontro com espíritos amigos, né, que estão conosco em busca dessa prática e ação constante do amor e do bem. Então, escolher um dia e horário durante a tua semana, que seja um horário tranquilo, um dia tranquilo. Escolher também um lugar tranquilo dentro da sua casa, principalmente se aquele espaço é um espaço que as pessoas costumam habitar muito, né? Ou seja, desliga a TV, desliga o rádio e tenta fazer isso minutinhos antes do evangelho. Sabe por quê? Porque quando a gente decide, por exemplo, em plena quarta-feira, eu tenho uma quarta livre, né? Eu tenho sempre as noites da quarta-feira um pouco mais leves. Então eu vou escolher a quarta-feira, 8 da noite. O que é que eu tenho que fazer agora? Bom, quando você for fazer sua prece antes de dormir, comunique aos seus amigos. Convide-os para ceiar contigo. Convide-os para estudar contigo. E aí diga, olha, eu vou fazer meu evangelho no lar, olhe, pelo amor do Altíssimo, né? Nos dê força, nos dê coragem e nos dê confiança para que a gente consiga seguir com esse culto do evangelho no lar na nossa casa. E na quarta-feira, 7h30 da noite, né? Já desliga o celular um pouquinho, já desliga a TV, deixa a casa mais tranquila. Se a casa ainda tiver com aquela euforia de criança, que é uma beleza, né? Tenta manter a mente tranquila durante o dia, né? Durante o dia que você escolheu para o teu evangelho no lar, assim como a gente precisa fazer com tantos trabalhos que a gente faz dentro da casa espírita. Tenta manter tua mente tranquila. E aí a gente volta para o ensinamento que Jesus deixou na casa de Pedro, de Simão Pedro, no primeiro dia do evangelho no lar. Cuidado com o que se diz dentro de casa. Cuidado com o que se vê dentro de casa. É o dia para você fazer o que Joana de Ângeles diz, higienização vibratória do lar. Olha que coisa importante, né? Pensar, por exemplo, se naquela hora da alimentação, será que tem que ficar assistindo aquela transmissão televisiva tão violenta? Na hora do alimento, aquele alimento ali, ele vai carregado de energias deletérias, de espíritos que gostam ainda disso. Então é melhor que se fique em silêncio. Por isso que é tão importante, minutinhos antes do evangelho no lar, que você se mantenha mais tranquilo, escuta uma musiquinha boa, que te relaxa, deixa separado em cima da mesa água, uma jarrinha ou um copinho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo tem que estar lá presente e escolha um livro de mensagens a seu gosto, que sejam mensagens edificantes para se fazer o exórdio, já que o Evangelho no Lar obedece uma ordem muito parecida com essa ordem que a gente tem na reunião pública. O exórdio, ou seja, a leitura de uma mensagem edificante, e aí existem vários livros que o próprio movimento espírita indica para que a gente utilize no nosso culto do Evangelho no Lar. O livro Vinha de Luz, o próprio livro que a gente tirou, né, a mensagem do exórdio de hoje, Luz no Lar, o livro Jesus no Lar, né? E se você tem criança em casa? A criança participa do Evangelho no Lar, mas é tão pequenininha, só tem 1 aninho, como é que vai participar do Evangelho no Lar? Participa, coloca uma folhinha, um giz de cera daquele mais grossinho, que é quando a criança está começando a pegar em objetos para desenhar. Conta uma historinha, uma parábola de Jesus. E aí, em casa que tem criança, a rotina é diferente. Então, o tempo de um evangelho no lar, geralmente, né, a própria espiritualidade nos orienta a não ser menos que 15 minutinhos, até porque quando a gente vê, daqui a pouco termina 15 minutinhos, né? Então, 15 minutinhos, no máximo meia hora, né, já que é um momento de harmonização do lar, contar uma historinha para essa criança, conversar. O evangelho, o culto do evangelho é o momento para que você possa ler o que está no evangelho
em voz alta, para que você, todas as pessoas encarnadas que estão ao seu redor, estudem junto com você, mas mais importante, que os nossos irmãos desencarnados, que ainda não podem se comunicar fora da leitura e da audiência telepática, né, ele possa ouvir a sua voz. E o culto do Evangelho no lar pode levar, né, se você lendo em voz alta, assim como a nossa própria palestra pública, reunião pública, a nossa voz, os ensinamentos de Jesus trazidos através da leitura, né, da leitura oral, vai ser levada às furnas de dor, muitas vezes, aos irmãos mais aflitos. E aqueles que ainda não têm a capacidade de ler, né, o que a gente está pensando, eles ouvem os ensinamentos e acompanham, estudam com a gente. A gente sabe que existem grupos de estudo que nos visitam. Vê o exemplo de André Luiz, que vai à casa do nosso irmão que estava prestes a desencarnar para participar do culto do Evangelho no lar na casa dele. Então, junto conosco estão espíritos amigos, simpáticos, familiares desencarnados, grandes amigos, espíritos que a gente não teve contato enquanto encarnado, mas que estão ali estudando com a gente. Então nós nunca estamos sozinhos, em momento nenhum. Mas esse é o momento para que você, a sua família, ou só você mesmo, se só for uma pessoa, posso fazer o meu culto do Evangelho no lar sozinha? Claro que pode. Leia em voz alta. Faça como se você tivesse com pessoas encarnadas ao seu redor. Porque você tem gente do seu lado. Você está com amigos. A sua casa está blindada. Está envolvida numa faixa vibratória, num cordão fluídico de amor. E está nesse momento se iluminando. Acendendo aquela luzinha de candeeiro que vai iluminar a tua casa, a tua cidade, a tua rua. Quem já faz o Evangelho no lar deve perceber muitas vezes como o ambiente muda, como até a gente muda, a gente fica mais leve, mais sereno, né? Acho que todo mundo deve lembrar alguma situação depois do Evangelho no lar, né? Deva ter acontecido. Há uma orientação também muito importante do próprio Kardec, né? Que está lá na Revista Espírita de 1864, é de não transformar o culto do Evangelho no lar numa reunião mediúnica. E aí a gente está falando diretamente com espíritas, né? Isso é importante. Culto do Evangelho no lar é culto do Evangelho no lar. Reunião mediúnica é reunião mediúnica. E precisa ser feita nos moldes que a doutrina espírita nos esclarece. Com o médium, com o esclarecedor, tudo direitinho. Na tua casa, culto do Evangelho no lar é aula, ensinamento, momento de aprendizagem, tá? E esse irmão que porventura você venha perceber que está sofrendo, que está do teu lado, ele está sendo auxiliado, não se afobe não, ele está muito bem acompanhado. E ele está estudando junto com você no Evangelho, e quando você for lá para o centro, se você participa ou não da reunião mediúnica, ele vai chegar lá, não se preocupe não, mas deixe o seu Evangelho no lar, sendo o Evangelho no lar, tá? Nada de comunicação, psicografia, a não ser que isso seja não habitual, seja algo bastante raro, né? Ou seja, esporádico, que seja algo extremamente natural, sem forçar e sem evocações, que a gente sabe que evocação é algo que a gente não precisa fazer, tá? E aí, depois da gente pensar sobre o culto do Evangelho no lar, na nossa casa, a gente trouxe para vocês uma mensagem da nossa irmã Joana de Ângeles, né? Que traz, na verdade, essa mensagem da Joana de Ângeles está no primeiro livro que Joana de Ângeles nos deixa através da psicografia do nosso irmão Divaldo Franco, o livro Messe de Luz, aquele livro belíssimo, né? Cheio de mensagens que nos trazem conforto ao coração e que pode ser um dos livros utilizados no exórdio. E aí
Antes que a gente se esqueça, né? Voltando ao culto do Evangelho, não esquecer da prece final depois da leitura e comentário do Evangelho. Não basta só ler o Evangelho, não. Tem que comentar, tem que associar ao seu cotidiano, né? Mas eu tô sozinha, eu abro o Evangelho e tenho que comentar sozinha. Pois é, você não tá sozinha ou você não tá sozinho, você está rodeado de espíritos amigos. Comente com eles, né? A gente vai se habituando. A primeira vez é meio estranho. A segunda, terceira, a gente sabe que está muito bem acompanhado. Está ali conversando e estudando junto com os nossos irmãos. E aí Joana de Ângeles nos traz no livro Messe de Luz uma mensagem belíssima chamada Jesus Contigo. E é com ela que a gente vai se dirigindo, né, ao finalzinho do nosso encontro, né? Quase finalzinho, né? Bom, vocês vão me permitir ler essa mensagem para vocês. Ela resume muito bem toda a importância que tem o culto do Evangelho no lar, na nossa casa, no nosso lar. E aí é bom a gente deixar destacado, né, essa palavra lar, que é diferente de casa, né? A casa não é, a gente sabe que a casa não se constitui apenas enquanto elemento físico, mas a palavra lar, ela já nasce para fora da materialidade, né? Quando a gente pensa a palavra casa, né, a gente já pensa no significante, ou seja, na matéria, né? E quando a gente pensa em lar, necessariamente a gente vai pensar em algo que está para fora da matéria. A gente vai pensar lar, mas a gente não vê um desenho na nossa tela mental, né? Ou seja, vejam aí essa medida, né, bonita que é usar a palavra lar em pensar, acenda essa luz no seu lar, né? E aí a mensagem de Joana de Ângeles, Jesus contigo. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida no lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, escutando e estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. E quanto possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua, senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele
e como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, em uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Que coisa bonita, né? Que a nossa irmã Joana de Ângeles nos traz. E esse convite ao final da mensagem de Joana de Ângeles, né? Aproveita a noite do Evangelho no lar, evita sair, fica um pouquinho em casa, aproveita a companhia dos espíritos amigos. Fica em casa, aproveita a companhia de Jesus, que está com você, né? Porque quando o próprio Cristo diz, quando estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. E aí quando a gente se reúne na nossa casa, estão conosco espíritos amigos, está conosco Jesus. Ou seja, esse amor em ação que Jesus, né, que é multiplicado, né? Porque quando todos nós, essa noção de universalidade do amor do Cristo, né, faz com que a gente tenha convicção em dizer, né, quando Joana de Ângeles diz, né, fica um pouquinho na tua casa, aproveita a noite depois do Evangelho, aproveita a presença desse hóspede que é Jesus. Há um tempo atrás, a Comissão Estadual de Espiritismo, acho que não lembro muito bem o ano da campanha, não sei se foi 2014, 2015, a campanha da Comissão Estadual de Espiritismo foi sobre o Evangelho no Lar, e o cartaz é belíssimo, Jesus, batendo na porta da sua casa, esperando esse encontro de 30 minutinhos com ele. E aí o convite de Joana de Ângeles, quando você faz o Evangelho no lar, na sua casa, né, toda a rua se acende, essa luz relampeja, ilumina a tua casa, a tua rua e torna as pessoas, né, que participam desse Evangelho, a tua família encarnada e desencarnada, instrumentos para a transformação moral dos outros, de todo mundo que faz parte da família, né? E aí ela diz, né? E escolhe esse dia, uma vez desses 7 dias da semana, um diazinho só, para que Jesus esteja contigo, né? Ou seja, o dia em que você vai, com a ajuda da espiritualidade amiga, porque a gente não faz nada sozinho, né? Acender esta luz do Evangelho no lar, na nossa casa, junto com a nossa família. E se a gente está sozinho fisicamente, a gente tem uma família ao nosso redor de espíritos amigos que, assim como a gente, está tentando melhorar essa nossa terra, esse nosso planeta, essa nossa casa-mãe, né? Aqui que nos acolhe, um mundo, um lugar melhor, né? E aí nós seguimos ao nosso finalzinho, agradecendo sempre aos nossos benfeitores espirituais que estão conosco, que nos auxiliam, que estão sempre nos ajudando, né? Iluminando o ambiente ao redor para que a gente não sofra, né, com algumas interferências e inclusive fazendo com que a gente se mantenha atento. Mas isso também é um trabalho nosso. Não esqueçamos que o Evangelho no Lar existe porque a gente assume um compromisso que não pode ser quebrado, né? Compromisso é compromisso. Então, quando a gente não puder fazer o Evangelho no Lar naquele dia por algum motivo extraordinário, tenta se recolher em 5 minutos, um minutinho só, e fazer a prece em silêncio, né? A gente sempre pede desculpas aos nossos irmãos por naquele momento não poder seguir com o Evangelho, porque de repente, se chegar alguém na sua casa, convide para o Evangelho no Lar, é tão bom. Quem sabe essa pessoa também não é tocada por essa luz que emana dos nossos corações, dos corações dos nossos irmãos encarnados que estão ao nosso redor, e não começa também a fazer o culto do Evangelho no Lar. E a gente pode pensar que o culto do Evangelho no Lar não é algo exclusivo da doutrina espírita, porque muitos dos nossos irmãos advindos de outras religiões já têm aquele momentozinho no seu cotidiano familiar
para debater assuntos do cotidiano à luz dos ensinamentos de Jesus, né? Então, fica o convite: acendamos a luz do Evangelho no lar, nas nossas casas, ou seja, acenda a luz do Evangelho no seu lar, né? E sigamos agora para a nossa prece final em agradecimento, né? Eterna gratidão a todos que estão aqui conosco, né? Eu consigo ver alguns nomes: meu querido amigo Mário Penaforte, Janete, Beni, Luiz Cláudio e todos os outros que estão aqui presentes, né? Uma excelente noite a todos, que continuemos em paz, com a paz do Mestre querido Jesus, e, como nos disse Joana de Ângeles, permaneçamos com Jesus aqui, né? Nossa, minha querida irmã Claudeci, muito obrigada pelo convite. Estejamos sempre prontos, né? Estudando para esse trabalho, pedindo ajuda à espiritualidade sempre, porque nós somos somente instrumentos desse trabalho, mas a gente também acaba se preparando. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus, irmão, mestre, amigo, aos mentores dessa querida casa, Associação Espírita ao Caminho da Luz, o abraço fraterno do Centro Espírita Casa de Ismael, em Itapissuma, aos trabalhadores dessas duas casas, unidos agora para esse momento de aprendizado. E temos somente a te agradecer, Senhor, aos nossos irmãos, esta oportunidade, que possamos continuar, né, no nosso exercício constante de melhoramento, o nosso exercício constante de coragem e fé, para não vacilarmos no caminho e seguirmos trabalhando e amando uns aos outros. Que o Senhor seja sempre esse farol de luz em nossos corações e em nossas vidas, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja. Que assim seja, que estejamos emanando pensamentos positivos para a nossa querida cidade, Goiânia, e Itapissuma aqui, para nosso Pernambuco, nosso Brasil. Muita paz para todos, que a gente possa se encontrar num outro momento. Já já a gente se encontra presencial, assim será, se Deus assim permitir. Então, uma paz enorme para vocês, paz em Jesus. Um cheiro no coração de todos e até a próxima. Fiquem com a paz de Jesus. Muita paz.